Agora você. Que isso aí, essa foi engraçadíssima. Sim. Alô, vamos ver agora se eu consigo chamar o professor Valader. Ó, alguém entrou online aí. Amanda Costa. Oi, querida, tudo bem? Nem aparece que eu estou ao vivo? Pra mim aparece que eu estou ao vivo. Emily entrou, Paola entrou de novo. Oi, quanto tempo, meninas? Amanda Costa. Oi, Amandinha. Professor Vlader entrou. Vamos chamar o professor Vlader. Solicitação enviada. Oi, Pati.com. Felipe Pedroso. E agora? Aí. O homem apareceu. Coisa É boa, bug. tá? Tava assustado eu aqui. Eu digo, não É, vai rolar? Não, deu o, certo, sis- né? o sistema buga, o sistema é direto. Eu não sei que Tecnologia danada é faz isso, isso. não. Tá, mas a E gente supera aí, isso. como é que você tá? Tô gordo ainda, enorme. E eu Tô, so- pequeno. tô sofrendo aqui com esse quase calor de 16 graus, mas tá agradável. É, você gosta de fazer isso. Eu posso lá lhe retribuir dizendo que aqui a castanha é bem baratinha. Bom, bem feito para mim. Eu tava agora eu tava em reunião com o pessoal do Ângulo de São Paulo, né? E eles bufando, aqui tá 38, 40 graus, isso aqui. Eu digo, aqui tá 16, tá agradável, estamos de camiseta, né? Se baixar dos 10, a gente puxa o moletom do armário, mas até 16, 14, isso aí para nós tá do É. agradável pro calorzinho. E aí eu vi que você estava fazendo um cafezinho. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui o bandido. Fazer um café, tem que ser, né? Pra gente ficar acordado. Olha só, a Patrícia me lembrou aqui agora que no Instagram a gente tem um limite de tempo, então eu não De uma vou. hora. Então eu não vou abusar disso também, nem de ti, nem do tempo, para a gente realmente poder trabalhar, né? Eu pedi para os alunos e convidei todos eles para que pudesse estar aqui, e eu, muito para te ouvir, né? Eu estou aqui com os meus alfarrabos, minhas folhas, meu caderninho, agora tu vai falando e eu vou tomando nota aqui para ver se eu aprendo, se eu entendo alguma coisa. Mas a proposta do que a gente ia falar hoje é sobre a importância da correção, né? Então, assim, o processo de preparação para quem vai fazer uma prova tipo Enem, ou um vestibular da FUVEST, um vestibular da URGS, de qualquer lugar, passa por leitura, passa por ter um método, passa por ter uma ideia, um plano, né? Eu vou lá fazer tal coisa. Mas passa também por poder mostrar para alguém, passa por ter um feedback, um retorno, né? Porque se eu ficar sozinho em casa, escrevendo, guardando na gaveta, escrevendo, guardando na gaveta, escrevendo, guardando na gaveta, nada me garante que eu esteja fazendo um bom trabalho, né? É quando eu submeto ao crivo, ao olhar, até a discordância de outra pessoa que talvez o meu texto melhore. Então, eu queria que a gente começasse, né? Começasse falando sobre para ti qual é o papel da correção, dessa correção da preparação, não a correção em si lá no dia por parte dos corretores, mas qual a importância e o papel da correção nessa preparação para quem vai fazer o Enem. Perfeito, Panda, meu querido amigo. Então vamos começar do começo, né? Obrigado pelo convite. Como sempre, a hora que você pedir, eu estando acordado e vivo, estarei sempre à disposição. Lembrando sempre que o Nordeste convida você e a sua família para virem quando puderem, Vamos tá? resolver Ou isso. quando, né? Ou quando quiserem. Agradecer aos seus alunos e aos meus, eu vejo que tem alguns aqui também. E assim, aos poucos eles são notificados e vão chegando. E vão Me aparecendo. permita, me permita antes falar um pouco eu vou dar uma recuada para que o aluno, para a gente chegar exatamente na questão da correção. Geralmente, quando a gente fala do estudo ou da compreensão da língua portuguesa como um todo, há quatro habilidades básicas: a habilidade de falar, a habilidade de escutar, a habilidade de ler e a habilidade de escrever. Então vamos lá: falar, escutar, ler e escrever. Quando a gente fala da redação, especialmente a redação, a gente está no universo do texto escrito. E aí nós já temos um problema
que é a perspectiva do texto escrito. É o aluno ser o que alguns estudiosos chamam de decisor linguístico. O que é um decisor linguístico? É um indivíduo que ele é capaz de decidir linguisticamente a forma mais adequada de se expressar na situação concreta, específica. Deixa eu tentar falar de uma maneira um pouquinho mais clara. Imagine que há diversas situações do cotidiano que exigem de nós roupas diversas. Você estava falando de que está, para vocês, 16 graus é agradável. Para nós, 16 graus já é Bariloche, eu acho. Então, você disse que está de camiseta. Você, ao decidir, foi só uma expressão que você usou, ao decidir usar determinada roupa, você decide de acordo com a leitura que você faz do tempo, a leitura que você faz do momento. Com a linguagem é a mesma coisa, com a língua portuguesa é a mesma coisa. Se eu vou para um ambiente informal, eu vou de camiseta, eu vou de sandália de dedo, eu vou de bermuda, porque a situação me permite. É o que a gente chama de situacionalidade. E ao ir a uma determinada situação e adequado a essa situação, a gente fala de que se eu estou adequado a uma dada situação, então eu estou aceito naquela situação. Qual é o problema dos nossos estudantes ao realizarem a escrita? Primeiro problema, nem sempre eles escolhem a roupa certa para a ocasião. E qual é a ocasião? A ocasião é redigam, né? Vamos ler aqui juntos. Redigam texto em língua portuguesa na modalidade escrita padrão. E aí já não se admite coloquialismo, já não se admite linguagem chula. Então a primeira questão é o aluno compreender que a língua portuguesa, ela tem sua diversidade, mas ele tem que fazer um processo de reflexão constante para adequar-se às inúmeras situações possíveis. Conversando com colegas, um tipo de linguagem. Na escrita do Enem, um tipo de situação. E para cada situação, nós temos uma adequação. Dito isso, vamos partir então para a correção. Então a gente tem que entender que há dois eixos básicos na língua portuguesa. O uso da língua, usar a língua, e analisar e refletir sobre essa língua. A correção está na análise e na reflexão dessa língua. Professor, eu não entendi bem. Ok. É algo que aprendi com minha mãe, e aí acredito que todos, em alguma maneira, ensinaram dessa forma. Não sabe como se escreve uma palavra? Não escreva. Não use. Não use. Perfeito. Eu me lembro de um colega, não vai haver relação equivalente nos sinônimos, não. Mas ele disse uma vez, eu não sabia como se escrevia o plural de guarda-roupa, se era guarda-roupas, guardas-roupas, guarda-roupa. E aí ele disse, na hora eu escrevi armários. Ele fez essa brincadeira. Quando a gente não sabe como escreve uma palavra, a gente cria hipóteses lá na hora, né? Minha mãe ensinava, escreva as hipóteses possíveis. Esse processo de olhar a imagem escrita de uma palavra e, a partir disso, refletir sobre a escrita em si, é um processo que permeia a correção. Está intimamente relacionado à parte de refletir e analisar sobre esse processo. Então, basicamente, a gente fala o seguinte, o tempo inteiro, sobre a língua. Uso, reflexão e uso. Uso, reflexão e uso. Isso no caso dos alunos. Para nós, professores, ação, reflexão, ação. Ação, reflexão, ação. Explico melhor. Nós, professores de redação, o aluno redige um texto. Ele usou a língua portuguesa.
nós corrigimos, agimos, nós promovemos uma ação sobre o texto. Essa palavra é inadequada, imprecisão, vocabular, divisão silábica equivocada, não há crase, paralelismo equivocado. O aluno recebe. Ao receber, o professor agiu sobre aquele texto. Ao receber, é agora a parte central. Ele precisa refletir sobre aquilo. Ah, não sabia. Eu não sabia que hoje era com H. Hoje é escrito com H. Eu não sabia que odierno é com H. Odierno é uma palavra que eu sei que você volta e meia fala sobre ela, né? Odierno é com H. Sem H. Eu não sabia que conscientização tem um cons. Eu não sabia que estereotipação é estereotipação. Ele não sabia. Eu costumo dizer, professor Panda, que com raríssimas exceções, ninguém erra porque quer. Erra porque não sabe. Sim. E aí, quando o aluno erra, e aí vamos aspear o erro, né? O Enem vai chamar de desvio, na imprecisão vocabular, no erro regencial. O professor corrige, geralmente no Enem, 120 na competência 1 ou 160, eles estão por aí. E aí o aluno recebe. Ao receber, o aluno ele precisa internalizar, ele precisa processar tudo aquilo. Nunca mais errarei dessa forma. Nunca mais escreverei assim. Bom, partindo disso, eu vou falar agora propriamente da importância da reflexão sobre a escrita. Porque você me pede para falar da correção. Ora, primeiro, para eu corrigir, eu tenho que ter entendido que eu estou em uma situação que a língua portuguesa ela está sendo monitorada. Como assim monitorada? Ao menor desvio, erro. Ao menor desvio, erro. Numa conversa de mesa de bar, de canto de sala, de corredor, na esquina, a língua portuguesa ela não é tão monitorada. Então a gente fala de um modo mais espontâneo, coloquial, livre das convenções de escrita. Então é um tá, me ajude em outras perspectivas. Ah, nada a ver, deixa de lado, isso é coisa da nossa cabeça. Isso na espontaneidade da fala. Uma vez que o aluno entende que ele agora está em um ambiente em que a língua portuguesa é mais monitorada, e aí, no caso, nós, professores, estamos observando the Big Brother, olhando ao menor indício de erro, aí ele precisa se avaliar, ele precisa dizer, opa, não posso escrever para o professor Panda e entregar um texto como se eu estivesse falando aqui na esquina, conversando. Não é uma questão de elitização da língua, em absoluto. É de adequação à situação específica. Por exemplo, se vamos a um churrasco... O registro informal, né? Quando a gente fala de linguagem formal e informal, neste formal está inserida ali, etimologicamente, a palavra forma, né? Então, no informal, não há nenhum cuidado com a forma, né? O que tem sua validade, seu ponto de vista linguístico. E às vezes até o aluno pergunta assim, Panda, por que existe, né? Alguns alunos perguntam assim, por que existe uma regra? Né? Por que existe uma forma, eles não usam a expressão forma canônica, né? Mas eles dizem assim, por que existe a regra? Por que alguém inventou que tem que ser desse jeito? Né? E aí o que eu digo para eles é o seguinte, é porque é justamente a regra que possibilita que todas as pessoas de diferentes níveis consigam se comunicar, de diferentes níveis, de diferentes lugares, de diferentes contextos. Porque se ficar atirado, largado, entregue totalmente à informalidade, daqui a pouco se perde a identidade, aquilo que é comum. E aí tu não tem mais a linguagem, e aí a linguagem que, no momento em que ela é um pouco mais informal, ela ganha em capacidade de comunicar, se isso for levado ao extremo, começa a ter um efeito contrário, começa a perder a capacidade de comunicar. E aí as pessoas, porque igual tu vai criando um subdialeto, uma sub-regra, que é conhecida por aqueles que estão próximos ali,
e aí tu tem algo parecido com aquilo que os gêmeos fazem, né? Eles desenvolvem uma língua só deles, com regras que só eles conhecem, e aí alguém chega ali e não entende o que eles estão falando, né? Então, assim, tem uma justificativa para existir uma forma, né? E essa forma não é um juízo de valor, isso é melhor do que aquilo, não. É porque tem que ter alguma forma. Exatamente. Você traz algo bastante interessante. Para ficar um pouco mais didático, o futebol tem regras, o xadrez tem regras. Se cada jogador inventa a sua, não há jogo. Não há jogo. Não há jogo. Então, primeiro o aluno tem que entender que o fenômeno da língua, né, e nisso a linguagem, ele é uma convenção social. Então a gente convencionou. Claro que por processos históricos, os mais diversos possíveis, a língua portuguesa, a última flor do laço, inculta e bela, né, vinculada ao latim, as línguas neolatinas, a gente tem um léxico muito próprio, enfim. Mas, assim, há que se exigir o mínimo para que haja a interação. Do contrário, é barbárie, né? Do contrário, é barbárie. Não que ela seja algo morto. Está longe da língua ser um fenômeno morto. Por exemplo, cair a ficha, para muitos que nos assistem agora, não sabem o que é. Deletar, para eles, é fácil. Chipar, crush, match. Ou seja, ela é viva, ela é potente. Eu não sou um purista, eu não sou uma pessoa que acho que... Né, inclusive, quando eu ensino língua portuguesa e me dizem que eu sou professor de gramática, eu digo que não. Né? Eu digo que eu sou um professor de língua portuguesa e a gramática é uma vertente de estudo da língua portuguesa. E aí, nas situações, toda vez que um aluno meu me pergunta, professor, eu posso dizer me amo, te amo? Eu digo, uma das melhores coisas é ter alguém para dizer eu te amo. Não, professor, eu estou falando do pronome. Eu digo, mas o pronome te amo, você ao lado de alguém dizendo te amo, você acha algum problema? Não, professor, estou falando de um texto escrito, se eu posso começar uma frase com pronome oblíquo átono. Eu digo, mas você tem que me dizer em que ambiente você vai utilizar para eu te dizer se é adequado ou não. Porque em cada situação há um jogo. E em cada jogo uma regra. Sim. Aí eu brinco com eles, né? Eu disse, olha, você deveria estar mais interessado em saber colocar outras coisas. Não necessariamente o pronome. Porque esse teu tipo de cobrança é para situações muito específicas. Um linguista, Marcos Banho, no seu livro Preconceito Linguístico, ele faz uma abordagem muito interessante. Em outros momentos, em entrevistas, ele diz que a língua portuguesa na modalidade padrão, ela não representa 8% do que a gente fala em nossa vida durante a nossa habilidade socio-interacionista, na nossa habilidade de conversar. Exatamente por isso, muita gente acha que não sabe gramática. Né? Porque são sempre situações específicas. Meu Deus, agora mesmo eu fiz uma sessão de fotos, viu, Panda? Os alunos até me elogiaram, eu fui ali e o fotógrafo me deixou menos feio. E aí o fotógrafo me mandando as fotos, aí disse assim, depois que eu descobri que você é professor de língua portuguesa, eu tô até com medo de escrever. Olha que interessante. E eu digo, pelo amor de Deus, aqui é o WhatsApp, aqui é o dinamismo do internetês, aí é um kkk. Aqui sim. Agora, o aluno hiperconectado se desconecta de que seu compromisso no dia da prova é língua portuguesa modalidade padrão, escrito, e ele começa com o que sem a escrita, né? Apenas o que, o não, o NTIL, o também, o TB. Aí a gente está diante de, você fez essa variação, que massa. Foi sem querer. Foi sem querer? Deixa assim, é bom que dá a sensação de que há muitos. Aí não. Aí o aluno ele precisa entender que ele está diante de uma situação específica. Eu, por exemplo,
quando eu vou capacitar professores, eu já sei que são professores, então minha fala será vigiada. Minha fala será vigiada. Ah, se eu disser um problema, ah, se eu disser um devem haver, ah, se eu disser um gratuito, fortuito, algo desse tipo, meu amigo, eles se cutucam e dizem, ah, o cara não sabe e quer ensinar pra gente. Mas eu quero dizer a quem nos acompanha o quanto eu gosto de errar a língua, como diz o Manuel Bandeira. Errar no cotidiano, na espontaneidade. Quando você diz assim, capaz, não é? Isso é algo próprio de vocês e é algo muito rico. A gente aqui tem também outras possibilidades. Aqui, próximo à cidade de Juazeiro, os meninos usam muito assim, ei, os cara, para se referir aos amigos, sabe? Não é assim, e aí, Panda? Imagine Panda e Paulo Jean-Pierre, os dois. Ao invés de eu dizer, e aí, Panda e Jean-Pierre, não, os caras dizem, e aí, os cara. Eu acho isso muito interessante. E aí, os cara. Agora, é um ambiente em que permite. Então, quando eu falei de decisor linguístico, é o indivíduo que é capaz de adequar a sua linguagem, seja oral, seja escrita, a uma situação específica. A correção é um processo de reflexão permanente sobre o processo de escrita. Por exemplo, pode haver ambiguidade no que você quer dizer. Então, leia a frase. Por exemplo, fulano encontrou a cachorra de sua irmã passeando na rua. E aí a pessoa diz, caramba, eu não queria sugerir que a irmã é uma cachorra. Eu queria falar da cachorra da irmã, mas a frase não foi bem proferida, bem conduzida. Então, é um processo de reflexão. Inclusive, é rápido. Às vezes, a gente tem que se corrigir depois que fala. É verdade. No texto escrito, aí a importância do famoso rascunho. Porque no rascunho você ouça, você vai e depois você diz, caramba, eu engoli um L, eu engoli um S. E impressionante que são momentos diferentes também, né? O momento momentos diferentes do texto, são momentos diferentes. É uma coisa, o momento da revisão é outra pessoa, assim, né? Tira um chip e bota outra, né? Porque bota outro chip, né? Porque é uma função completamente diferente, né? E às vezes o aluno tem uma dificuldade, eu acho que a correção me parece fundamental no processo, porque às vezes o aluno não consegue fazer um distanciamento, entendeu? Então, assim, eu escrevi, e aí eu me apego àquilo que eu escrevi, aquele jeito, e aí eu quero defender aquilo como se eu estivesse defendendo a mim mesmo. Então, às vezes o aluno tem dificuldade de produzir um distanciamento e depois atacar aquele texto como se não fosse dele, assim, é um texto. Agora eu vou ver se tem erro, né? E aí essa interação com o professor, ela acaba sendo muito rica, né? Exatamente. Eu costumo dizer aos alunos, eu não sei se você tem alunos assim, tem alunos que eles nos enviam textos demais e não esperam o feedback, não esperam a nossa chamada devolutiva. Então ele nunca vai... a tendência de cometer os mesmos erros, ele não espera. Eu sei que a gente é muito ocupado, nem sempre a gente atende a contento, pelo menos posso falar pelos meus pecados, né, para não colocar você no meio, mas às vezes a gente esquece, às vezes é muita coisa, especialmente próximo ao Enem, mas assim, é necessário, primeiro, que o aluno confie. Primeiro, que ele confie. Confie no Panda, confie em Vlader. Segundo, que ele aguarde o feedback. Ele vai ler o texto em um momento posterior, porque ele é novo, né? Todos nós, depois que escrevemos um texto, a gente não é mais dono do texto. Sim. Todos nós. A gente é um leitor, como outro qualquer. É tanto que a gente, às vezes, pede para um colega revisar, porque a gente já não consegue mais enxergar. Né? É como pai e mãe. Pai e mãe não enxerga erro nos filhos. É verdade. Né? Então, por favor, leia para mim. Aí o cara lê, rapaz, olha, eu disse, caramba, não tinha percebido e tal. O processo de revisão, ele é interessante também por isso. Então, o aluno receber esse texto do professor, refletir sobre os equívocos, partir para uma nova escrita. Porque ele parte para uma nova escrita com um novo olhar sobre sua própria capacidade.
ele aprendeu sobre ortografia, ele aprendeu sobre acentuação, ele viu que a regência do visar ela é oscilante, e no caso do Enem, quando os gramáticos não entram num consenso, não se penaliza. Não. Agora, a regência do verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, continua transitivo e indireto. E se a palavra subsequente, regida, for feminina, singular, e a palavra regente, no caso assistir, exigir, crase. Aí você circula lá e o menino diz, professor Panda, professor Vlader, não entendi essa crase na frase. É assistir a aula sobre cidadania. Aí eu digo, olha, você está com dificuldade em dois fenômenos. Primeiro, não sabe a regência do verbo assistir. Estuda, dá uma revisada. Tem um material meu, tem um material do Panda, tem no YouTube, professor Elvis chama o YouTube de o Deus. Ele diz assim, Elvis, você encontrou isso no Deus, porque tem tudo. O YouTube, você encontra como desmontar uma televisão, como fazer bomba, aquela loucura toda. Segundo, você está com dificuldade de entender o fenômeno da crase. Sim. Tá? Então aqui tem algo. Aí para desmitificar algo que alguns professores dizem. Então quer dizer que é um erro maior ou um erro menor? O Enem não cria esse tipo de ranking. Não, é um erro. É erro. É um erro. Aí se ele cometeu um erro de acentuação na palavra próprio e não acentuou, a paróxide terminado em ditongo, próprio, 2 erros. Se depois ele separou com vírgula o sujeito e o predicado, 3 erros. Ele só cometeu 3 erros, mas fugiu de suas mãos o 1000. Por quê? Porque na competência 1, a única em que se quantifica o número de desvios é o nível 5, que se admitem 2 desvios mais um erro de estrutura sintática. Então, ó, 2 erros de estrutura sintática e nenhum desvio, 160. 3 erros, 3 desvios e nenhum erro sintático, 160. 2 desvios e um erro sintático, chance de 200. 1 desvio, 2 erros sintáticos, o 1000 foi embora. Então, a gente sempre observa os desvios e a gente observa a construção sintática. O aluno recebendo esse texto nosso, ele precisa estar aberto a compreender. Eu não sei se você encontra, eu encontro resistência em alguns alunos. Resistência, eles ficam, o corretor não vai ver isso. E eu digo, ei, mas eu tô vendo. A gente precisa ser criterioso, Panda, e eu sei do seu trabalho, porque, primeiro, de uma maneira explícita ou não, a gente, de certo modo, é responsável pelo bom desempenho, porque a gente monitora, fiscaliza, regula, dá bronca, né? Dá bronca. Isso, né? Aí o menino, de repente, a gente é complacente, deixa passar tudo, e ele chega depois e diz, o senhor nunca me deu menos de 160 nas minhas 12 redações corrigidas ao longo do ano. No Enem eu tirei 120, professor, na competência 1. E aí a pessoa fica, caramba, como é que eu te avalio no nível 4? 2 corretores do Enem te avaliam no nível 3? Então é melhor ser criterioso. Meus alunos dizem, eu sempre digo, eu gosto de ser criterioso. Eles dizem, professor, eu até prefiro. Passa eu não sei se você conhece essa expressão, pente fino. Sim. Passa um pente fino. Às vezes eu digo para eles, professor, mas é obrigatório? Eu digo, não, mas use. Evite. Às vezes o acento tá pequenininho, eu digo, meu Deus, diga que é um acento, senão ele vai entender que é um pingo. Sim. E aí ele não vai enxergar o acento e ele não vai ligar para você. Não, e aquele acento na vertical, em cima do A. Pronto, o acento, exato. Ele ficou assim, nem é grave, nem é agudo. Sei lá, né? É médio. Exato, aí fica no meio. Quer dizer, isso tudo interfere demais, interfere no resultado, compromete o TRI.
Então, os alunos podem achar pouco. Respondendo, talvez, a uma pergunta de alguns. Por que que as notas 1000 estão caindo? Porque há um monitoramento maior na C1, especialmente. É difícil um aluno cravar C1. É difícil cravar C1. Eu já li, você também, textos magníficos. O aluno crava todas. Perfeito na C2, argumentação extremamente consistente, coesão impecável, os 5 elementos da proposta interventiva, 3 desvios gramaticais. Só para daqui a pouco algum desavisado ou vai assistir depois, o professor Vlad está falando C1 é competência 1, tá? Isso. Que é a que avalia a norma padrão. Então, claro, a gente que está acostumado no jargão, a gente C1, C2, C3, C4, C5. São 5 competências, né? Mas, assim, a competência 1 é a que trata do respeito e da adequação à norma padrão. É bom você dizer isso, então deixa eu só ratificar. C1, competência 1, norma padrão. Padrão. Esqueça gíria, esqueça coloquialismo, esqueça linguagem chula, esqueça isso. Padrão. Padrão é aquela que do Oiapoque ao Chuí todos vão conseguir se entender. Eu e Panda a gente consegue aqui. A gente conseguiria ter um texto escrito meu, Panda leria e entenderia. Agora, um capaz de Panda com seu regionalismo, um nem com a molesta dos cachorros doidos, o meu regionalismo. O Caba da Peste. O Caba da Peste. O Caba da Peste. Infitete. Panda, eu descobri uma que eu achei ótimo. Eu não sei se alguns aí assistem a minissérie Cine Hollywood, que se passa no meu Ceará, na cidade de Pitombas. Tem uma expressão que minha mãe usava e eu tive que ir atrás para descobrir. Espilicute. Se você pesquisar agora, quem nos assiste agora, pesquisar espilicute, vai encontrar espilicute. E o que é que significa? Que uma pessoa é muito bonita, está vestida de maneira muito bonita, espilicute. Minha mãe sempre disse, meu filho, eu não sei a origem dessa palavra, até que eu encontrei. Nesse processo de intercâmbio cultural, she's pretty cute. Pretty cute. E aí ficou, alguém de alguma maneira disse espilicute, ficou o espilicute. Então, quando alguém no Ceará olha para o outro e diz, eita que você está espilicute hoje, arrumado, não é? Está bem apresentável, está bonita. Quer dizer, isso não é padrão. É algo que quem vive essa variedade é capaz de compreender. Então, a modalidade padrão é aquela que a regra é igual para todos. E aí todos jogam o mesmo jogo e todos vão cometer as mesmas faltas. Se for falta, é falta para todo mundo. Se for falta, é falta para todo mundo. Carrinho por trás, salvo engano, é expulsão. Então, eu queria chamar a atenção para uma coisa, né? Porque às vezes é interessante ver assim, professores diferentes em regiões, em estados diferentes, né? Como eu disse, nós aqui com nossos 16 graus, estou aí com os teus 40, né? E tudo mais. Mas, assim, uma das coisas da correção que eu me considero exigente, chato, né? Eu tenho toque. E aí, às vezes, eu prefiro que o aluno sofra um pouquinho na minha mão, por eu ser exigente, mas depois ele não sofra com o resultado da prova, né? Do que eu ser permissivo aqui e depois, na prova, ele ter o retorno de que não está bom direto com a nota do Enem. Então, por exemplo, e eu não tenho pena de ser duro com eles, porque é para o bem deles, assim, né? A questão do remédio amargo. Então, na correção, efetivamente precisa ser uma correção, e não só um aviso de que está errado, né? Correção no seguinte sentido, vou mudar. Então, por exemplo, o aluno vai lá, essa semana ainda brinquei com um grupinho de meninas que eu atendo na quinta-feira à noite, né? Uma delas foi escrever indivíduo, não botou acento, eu digo, e eu lendo falei, porque aí o indivíduo, e ela, não é indivíduo, é indivíduo, digo, indivíduo tem acento, meu amor, né? E aí ela, mas eu não sei o que, fez de novo, apareceu 2 ou 3 vezes, eu digo, beleza.
Na outra semana, eu digo, então tu entendeu? Olha, tem um indivíduo, que é substantivo, tem um indivíduo, né, que seria o verbo, indivíduo. Então, tá, tem que ter o acento aqui, tá? Eu expliquei. Passou uma semana, ela veio de novo. Eu disse para ela, bom, se acontecer de novo, tu vai escrever 500 vezes a palavra indivíduo com acento. Porque é uma forma de eu te ajudar. Eu não estou te sacaneando. Né? O cara vai lá botar casa com Z, tu diz, é com S, querido. Na outra semana, casa com Z, tu é com S, meu amor. Na outra semana, casa com Z, tu diz, escuta aqui, escreve 500 vezes essa bosta, nunca mais erra. Né? Eu me lembro, tinha um aluno meu, botava análise, psicanálise, tudo isso com Z, e não tinha santo, né? Eu fiz ele preencher 10 folhas, na minha frente, assim, escreve, aí, pô, eu já entendi que é com S, digo, termina. Né? Pro bem deles. Alguns colegas nossos talvez considerem esses métodos medievais, né? Mas, sei lá, talvez eu seja um pouco medieval e classificar tudo que é medieval como Idade das Trevas, né? Não sei, mas eu só quero chamar a atenção que a correção tem que ser correção, e não apenas um aviso de que está errado, né? A gente que tem filho, às vezes o filho vai fazer alguma coisa e isso aí vai dar errado, e eles fazem assim, tá, e aí vai lá e cai tudo, desmorona, quebra, diz assim, eu avisei, falei. Né? Pois é que na redação do Enem a gente quer evitar isso, né? Então, para que seja correção, a gente tem que ser meio firme, né? Então, corrigir, eu penso muito, imagine um barco numa rota, né? Corrigir uma rota é exatamente reordenar, é evitar que se choque em rochas, em iceberg. E assim, o aluno ele precisa ser corrigido na sua rota, na sua trajetória, para que ele atinja êxito. Corrigir não é dar bronca ela humilha. Sim, a bronca ela só humilha. Você é burro, rapaz. Quando não sabe que casa se escreve. Não, isso é humilhante. Eu tenho algo meu há bastante tempo, até porque meus pais são de origem humilde e tal. Minha avó analfabeta. Eu nunca consegui achar graça quando a gente ri de quem não sabe pronunciar uma palavra ou alguém não sabe escrever. Eu não gosto. Aí você que é filósofo, ria dos defeitos alheios, né? Um dos elementos centrais da comédia lá, Aristóteles debate muito isso. É tão bom rir dos outros, né? E eu não acho engraçado alguém que não sabe, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui. Iogurte. É uma palavra que muitos do Nordeste falam iogurte. Sim. Eles falam muito iogurte, sabe? E em vários outros idiomas, quase que esse rotacismo, ele acontece, como também a gente diz algo aqui do Nordeste, a gente, né? A gente diz assim, a gente não, tu, esse gente, é uma herança hispânica, esse gente, não é? Então há muito preconceito nisso. Eu acho o seguinte, a gente só deve, no nosso, já eu chego onde eu quero. No cotidiano, se alguém se equivoca em algo, numa expressão, ao invés de dizer menstruar, diz menstruar, ao invés de problema, diz problema, ao invés de estrupo. Eu acho que num ambiente em que isso não é exigido, eu acho que corrigi-lo pode ser uma forma de humilhá-lo. Agora, se a pessoa diz, cara, eu não sei como pronuncia, é tanto. Eu tenho dificuldade de pronunciar. Não tem problema. A palavra é essa. Então, a gente tem que tomar um cuidado, e professores também, para não ficar no caráter de humilhação. Na realidade, a correção ela é pedagógica. Sim. É como um treinador. Eu gosto de luta, eu gosto pra caramba de luta. O cara treina para enfrentar uma luta. Quem aí acompanha o UFC, o treinador fica embaixo no corner. E ele fica. Categoria, Vlader? Oi? Categoria na luta? O que eu lutei há algum tempo? Não, eu lutei. A categoria eu acho que eu sou médio. Eu acho que é médio. Médio? Eu acho que é médio ou meio médio. 77? Peraí. Se alguém. Eu peso, cara. Porque, olha, nunca se esqueça. O peso da consciência pesa mais. Pesa muito. O peso da consciência pesa demais. Então, deixa eu me meter numa coisa que tu falou aí a respeito de professor, até porque, assim, tem muitos professores jovens, né? E aí eu não estou dizendo que eles não saibam, mas tem muitas coisas sobre a docência que a gente aprende
errando, né? A gente aprende fazendo e vendo as consequências daquilo e vendo que é errado. Muitas vezes, né, o aluno comete um erro e às vezes é possível que o professor nos pergunte assim, corrijo ele ou não corrijo, né? E aí a minha sugestão só de alguém que é mais velho, né? Porque às vezes eu digo assim, olha, eu não vou admoestar, não vou corrigir ele na frente de todo mundo para não provocar o riso. Mas também, se eu não avisar, ele vai continuar falando estrupo e em Vai. outros ambientes vão debochar dele. E eu posso livrá-lo disso. Então depois chama o aluno, vem aqui na minha mesa que eu queria falar contigo, né? Pega ele no corredor numa passada assim, ó, vem aqui, eu queria te explicar uma coisa, ó. Sempre que for um estupro, tu tá no meio. Como assim? Tu é estupro, beleza? Entendi. E ele não erra mais. Porque aí não é com a. Porque os extremos não são legais, né? Nem o corrigir para humilhar, mas também o ignorar. Bom, o problema dele. Também não vou Não, corrigir. Então, assim. um professor que se omite não é um professor. Então, assim, tem que buscar uma forma de fazer isso, né? Tem que buscar uma Isso. forma. E eu só queria falar da questão do riso que tu falou, né? Como tu citou essa questão da filosofia, né? Que seria tu citaste, né? Como tu citou essa questão da filosofia, assim, Sócrates, que era um cara, foi o primeiro dos monstros lá, e o resto, e o Platão e Aristóteles são cria dele, ele era um cavalo. E aí parte do método dele era ironia e maiêutica. E a ironia dele, muitas vezes, por quem não conhece o pensamento de Sócrates, ela é mal interpretada. Então, uma vez um aluno me perguntou isso, e como eu não tinha resposta, e não tenho tantas vezes, né? E que delícia não ter, porque nos obriga a continuar estudando, né? Mas a diferença entre ironia. A palavra desgraçada sumiu. Não é Sarcasmo? escárnio. Sarcasmo, obrigado. Sim, Ironia sim, e sim, sarcasmo. perfeito. Na ironia, a pessoa a qual eu estou dirigindo a minha ironia, a ironia ela é edificante. E a pessoa, e eu permito, mais do que permito, eu convido ela que participe dessa graça, dessa ironia, porque eu quero que ela saia melhor. Eu não me coloco como superior a ela, eu convido ela assim, ó, A oi, inteligência. vamos dar Você esse passo instiga a juntos? inteligência. Essa é a Isso. ironia. A ironia não é pérfida, não é maléfica, não é nada disso. No sarcasmo, eu debocho de ti, mas eu te deixo aí onde tu tá. Fica na ignorância, fica na sarjeta do não saber, e eu que sei, acho que sou melhor que tu, eu vou te deixar aí. E eu nem mesmo vou te dizer do que eu tô rindo. Né? Na Perfeito. ironia é diferente. Na ironia tu ri junto com a pessoa. É que nem quando Na, um na, filho fala uma bobagem e tu ri, ele, o que tá rindo? Aí quando tu explica para ele, todo mundo ri. E esse rir com não é errado. Nós também não somos robôs, né? Eventualmente a gente vai rir, mas vai rir com, e tu vai dizer, me lembrei de tal coisa. E eu fazia isso quando eu era criança, né? A minha irmã falava novela, não tinha quem fizesse ela falar novela, né? Então, o meu filho mais velho, ele não tá aqui, né? E o pessoal não conhece ele. Ele quando pequenininho, ele tinha uma dificuldade de falar o R, né? Ele não falava o R, né? Ele substituía por G. A gente levou na fono, ele tem o R, daqui a pouco, quando der vontade, ele começa. E aí um dia a gente estava viajando, e aí do nada ele falou o R, o bendito R. E eu olhei para ele e falei assim, meu filho, tu falou o R. E ele, falei? Eu digo, falou. E agora? Eu digo, repete. Ele, não sei a palavra. Eu digo, então diz caralho. E ele, ai pai, eu digo, fala, no meio da rua, assim, em outra cidade, em outro país, a gente estava no Uruguai. E ele, caralho, eu digo, pô, apareceu o tal do R. Então, assim, essa questão da ironia, né, ela é uma coisa de irmandade, né? Não é para humilhar. A ironia é uma coisa. O sarcasmo não serve. Perfeito. Me permita só colaborar. Bora? O homem é o único animal que ri e só rimos do que é humano, não é? A ironia, ela mantém a humanidade do outro. A ironia, ela não destrói a existência do outro. O sarcasmo despreza. Perfeito. O sarcasmo despreza. Né? A ironia, ela convida a um olhar sobre si mesmo. Sim. O sarcasmo, ele tanto que o sarcasmo é um termo que não se deve usar mais, mas o sarcasmo é considerado humor negro. Posso dar um exemplo de sarcasmo aqui. Uma vez foi dito por um humorista que Renato Russo decidiu morrer cremado para queimar a rosquinha pela última vez. Isso foi dito por um humorista. Bom, a gente, eu sei que alguém deve ter rido aí, mas assim,
a gente, de certo modo, você despreza uma escolha, você despreza uma orientação sexual, que é parte de quem se é, e você, de certo modo, desrespeita os sentimentos dos familiares. Isso é um exemplo de sarcasmo. Na ironia... Despreza uma pessoa que tem uma despreza uma inegável pessoa. importância, né? De obra, de engajamento. De obra, de tudo. Tem uma coisa interessante. Se você quiser, a gente faz uma live só sobre o riso. Porque há uma grande diferença entre graça e riso. Sim. E há uma grande diferença entre comédia e humilhação. Sim. Muitos stand-up comedies hoje se aproveitam do que a gente chama de muletas. O que é uma muleta? São minorias que são historicamente atingidas e que, como o público é preconceituoso, eles vão fazer as piadas mais preconceituosas do mundo e o público preconceituoso vai rir. As mais infames e vão dizer... As mais infames, sobre gordo, sobre anão, sobre pequeno, sobre gays, sobre... Enfim. Falei de gordo e falei de anão para a gente... né? Para nos incluir. O riso, ele provoca... Ridete castiga-te mores, né? Ele provoca reflexão acerca dos costumes e do status quo. Nem todos são inteligentes para fazer o riso. Sim. Riso não é para todo mundo. Chaplin, sim. Chico Anísio, Jerry Lewis. Riso não é para quanto. Chaplin ridicularizar um ditador tirano do século XX, como ele faz um grande ditador, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Agora, subir no palco... A gente está fazendo, né? Porque às vezes eu brinco com eles assim, né? Tem questões de prova que aparece assim, o humor da charge decorre de... Muitas vezes o aluno diz assim, mas eu não achei graça, o que eu faço? E aí tu tem que explicar para esse aluno que o humor, na verdade, é algo fora de contexto, é algo fora do lugar. Não interessa se tu deu risada ou não, né? Então, esse humor vai ser uma desarmonia, uma inadequação, uma substituição, é algo assim... É uma quebra de expectativa, é uma quebra na linearidade, né? E não interessa se não achou graça, né? Porque tem muito aluno que congela assim, o humor da charge, ele lê E o pior, quando o aluno se força a rir para achar humor, às vezes ele não entendeu a piada, ele ri de outra coisa, né? E aí que ele... Quando a gente estuda o riso na literatura e na arte, o riso ele desnaturaliza, o riso ele nos humaniza. Porque a nossa tendência de ser humano sempre tem uma tendência a ficar automático. Aí o riso ele desconcerta. Sim. O riso ele diz, opa, aí você reflete. Então, por exemplo, a barca do Alto do Inferno, o Alto da Compadecida, é de nossa época e eu achava fantástico os Trapalhões. Eu achava riquíssimo. Os filmes eram poderosos. Dos humoristas. Eu vi uma entrevista do Didi, do Renato Aragão, onde ele está diante do Gregório do Vivier, né? E ele diz assim, eu sempre fiz humor e nunca desrespeitei a opção religiosa de ninguém e acho que não precisa fazer isso. E ele diz assim, e aí o Gregório Vivier diz assim, tu me desculpa, mas eu penso diferente. Ele diz assim, não, eu respeito que tu pense diferente de mim. Agora, eu sempre fiz humor e eu nunca precisei fazer isso, né? Perfeito. Fica um vazio assim que ele olha pro cara e diz assim, tipo, né? Sim. O verdadeiro alvo do humor deveria ser atacar a ordem posta. Você chutar cachorro morto, por exemplo, minorias LGBT, a questão do racismo, a questão da mulher, a questão do pobre, chutar quem já sofre. Agora, tem uma expressão que é usada no humor. O verdadeiro humorista, o verdadeiro riso, é aquele que tem coragem de passar a mão na bunda do guarda. O que é passar a mão na bunda do guarda? É mexer no que não se pode mexer. É questionar o que não se pode questionar. Geralmente, tirania, autoritarismo, hipocrisia, né? Eu adoro uma piada. Eu sou cearense, o pessoal acha que todo cearense naturalmente é engraçado. Não é, isso é estereotipar. Agora, o Ceará tem grandes humoristas, mas outros países, outros também. Piauí tem, Pernambuco tem.
Mas tem um que eu adoro, e eu queria compartilhar com vocês. Uma criança, um menininho de 9 anos, ele precisa sair com o pai e pegar o ônibus. Só que o pai diz, meu filho, você já tem 9 anos. E no ônibus, até 8 anos eu não pagava tua passagem. O menino grandão, tipo teus filhos assim, grandão. Aí o menino faz, pai, o senhor quer que eu faça o quê? Se o cobrador desconfiar de teu tamanho e perguntar a tua idade, tu diz que tem 8. Porque com 8 anos eu não pago. Entendeu, Juninho? Aí o Juninho disse, entendi, papai. Aí o pai passa no ônibus e quando o menino vai passar e é grandão, o cobrador segura na roleta e diz assim, qual é a tua idade, menino? Aí o menino mente, né? O menino faz, eu tenho 8. Aí o pai não ensinou mais a resposta, né? O cobrador pergunta, faz 9 quando? Aí ele diz, assim que eu descer do ônibus. Né? Então, assim, esse deslocamento do tempo, como é que eu faço 9 quando eu desço do ônibus? Na verdade, eu faço 9 num dia X. Esse deslocamento da mentira para um determinado fim e tal, isso nos convida a discutir como cada um dá seu jeito e tal. Então, assim, aí vamos voltar para a correção. O professor, ele tem que agir sempre de modo construtivo. Você disse que era duro. Eu, às vezes, brinco com os alunos, Panda, tatua no corpo, você só manda escrever. Eu digo, tatua, porque não é possível que você vai continuar errando assim. E sabe o que para mim é mais preocupante? Alunos que sabem e erram. Sim. Como assim, professor? Lá em cima, ele escreve, às vezes, essa expressão, essa é a adjunta verbal feminino, com crase. Sim. Lá na linha 7, ele escreve correto. Na linha 19, sumiu a crase. Aí eu quando estou corrigindo, eu digo, vem cá. Como é que você acerta aqui e erra aqui? Aí a resposta. Desatenção. Diga, a desatenção é grave. O desatento cai em bueiro, o desatento é atropelado, o desatento faz Enem todo ano e não passa. Então, se você pede para escrever 500 vezes, eu peço para tatuar. Mas é sempre num propósito. Quero deixar isso claro a todos. Você pode mais, você é capaz. Agora, atenção, escuta o que a gente está aqui dizendo. Não comete o mesmo erro. Eu até admito, Panda, traga outros erros, mas não esses que já passaram por mim. Outra construção sintática, outra palavra. Mas casa é com S, meu filho. Mas pro casa é com S. Bora, repita aqui. Casa é com S, casa é com S, casamento, casa é com S. Entende? Então, assim, digo a todos os que nos assistem agora, reflitam sobre a escrita, após a escrita, guardem um tempo para revisar o texto. Vocês não precisam ser os primeiros a entregarem. Eu até acho bom que não façam. Sim. Se você tiver terminado tudo e tiver 15 minutos, que eu acho no primeiro dia possível, no segundo improvável, porque o primeiro dia são disciplinas mais reflexivas, né? Fica lá, leia, veja se engoliu um quê, leia, lembra do professor Panda, lembra do professor Vlada, leia e tenta revisar. Você tem 15 minutos, 10 minutos, entrega quando o fiscal disser. Se não entregar, você será desclassificado. Aí você entrega e diz, obrigado, fiscal. Muito obrigado. E saia. Não é? Revisar o texto. Revisar o texto é guardar. Revisar o texto é guardar um tempo precioso para que você tenha a capacidade de identificar falhas que na escrita você não foi capaz de identificar. Tu tá mais acostumado que eu com live no Instagram. O Instagram avisa que tá acabando o tempo? Avisa, ele dá 30 segundos. A gente tem aproximadamente, eu estou aqui cronometrando, a gente tem 8 minutos e meio, mais ou menos. Eu queria também, tu falou da revisão e do momento da entrega da prova, eu queria chamar a atenção assim, às vezes o aluno já passou a limpo, ok? Ele já passou a limpo, está pronta a redação, diz assim, sobrou 10 minutos, vou embora, não tem mais nada para fazer aqui. Tem um tipo de correção que ainda pode ser feita, sem rasurar a prova. Então, por exemplo, assim, se tu botou um acento onde não tinha, deixa ali. Agora, se tinha uma palavra que precisa acento e tu ainda não colocou, é só botar um acentinho ali. Então, esses minutinhos, claro, esses minutinhos,
tu pode ler e pensar e procurar o que que eu esqueci, né? O que que eu esqueci de fazer, né? Tem alguns tipos de correção que vão mais bagunçar, ou se eu não tiver certeza, né? E aí começa a rasurar, e aí fica aquele... Tá, tudo bem, mas assim, tem coisas que daqui a pouco tu esqueceu de colocar. Tu esqueceu de colocar uma crase, tu esqueceu de colocar um S que vai cuidar do lance da concordância, né? Tu esquece... Então, assim, tá tudo pronto, acabei, vou entregar, tem 15 minutos. Cara, vai ler tua redação de novo. De Vai ler tua novo. redação de novo, porque tem alguma coisa ali que tu pode mudar sem nenhum tipo de penalização, né? E aí tu vai à busca do que faltou colocar. Faltou esse detalhe. Pum, bota ali. Deu. Exato. Tem uma questão que eu diria que é sintomática dos tempos. Pressa. Sim. Pressa. É uma geração muito apressada. Eu lido com a ansiedade o tempo inteiro dos meus alunos. Se eu disser assim, só um exemplo. Gente, hoje a gente vai falar sobre a competência 1. Eu queria explicar para vocês o conceito de desvio. Professor, é errado falar, escrever não sei o quê. Eles nem esperam a gente teorizar primeiro, porque geralmente, o que é uma aula? Uma exposição, e a partir do desenvolvimento da exposição, dúvidas surgem, e aí esse diálogo. Não é? Não, eles são inquietos, a dificuldade de escutar. E aí, eu digo, calma, quando vão escrever o texto, cometem a mesma pressa. Eu tenho uma aluna, corrigi agora o texto dela ontem, e assim, um texto 920, excelente. Mas, cara, parecia que a questão de acento, eu digo, o que é que está acontecendo? Olha a resposta. Eu escrevo tudo sem acento e depois eu vou ler e vou revisar. Eu digo, você tá maluca? Eu não consigo entender como é que você acha Vai isso passar eficiente. muita coisa. Pois é. E assim, sem contar, Panda, o cansaço típico de uma prova longa que é o Enem. Todo mundo sabe que o Enem não é uma prova difícil, ela é uma prova longa e cansativa. E Então, da onde esse aluno tirou isso? são Ela vícios, inventou, vícios. ela viu em algum vídeo na internet. De onde ela tirou isso? Por isso isso tem a ver também com o lance que a gente vai falando da correção, né? Porque muitas vezes a gente tem que corrigir o método do aluno escrever também, né? Sim, o método principalmente. Às vezes não é só a casa com S e não com Z, querido. Às vezes tu tem que olhar para ele e dizer assim, olha, tu tá pensando errado, tu tá montando errado, tu entendeu errado aqui o que é a proposta de intervenção, tu entendeu errado, aqui alguém te mandou usar tal coisa e tu entendeu errado o que era para fazer. O que tu tá fazendo, isso aqui não está funcionando. Às vezes a gente tem que dizer para o aluno assim, ó, isso aqui que tu resolveu fazer, isso não funcionou. Não funcionou. Ah, mas tem gente que faz... Bom, eu não sei se tem gente que faz e consegue, mas tu não está conseguindo fazer. Então vamos dar um passo atrás, vamos fazer a coisa mais simples, né? Às vezes o aluno quer dar umas ousadas, assim, ele quer dar um duplo mortal carpado, ele quer brincar de parkour, né? Aquela coisa que o cara pula e cai e vira. Às vezes eles estão com a cara no muro, né? Exato. Então muitas vezes a gente tem que corrigir, não é só apontar a palavrinha. Às vezes tem a ver com o método. O método. Que hora ele lê, o que ele faz com a coletânea, todas essas coisas, né? Do método, não só do método de escrita, mas do método de pesquisa agora, o que ele tem que estudar, o que ele tem que ler, né? Daqui a pouco o cara não... Um aluno que vai fazer o Enem, que agora, hoje estamos a 7 de... 10 é o que? Outubro? 7 de outubro, o aluno nunca ouviu falar no artigo 5º da Constituição. Foi fazer um tema que eminentemente tem a ver com coisas do artigo 5º. Aí o aluno olha para ti e diz assim, eu não sei nada o que dizer sobre isso. Esse é um aluno que tu não vai orientar ele dizendo que casa é com S e não com Z. Tu vai dizer, querido, olha só, tu tem que ler isso, tem que assistir esse filme, tu tem que ouvir tal música, tu tem que pensar isso aqui. Entendeu? Você vai lá, escreve de novo e traz de volta. Então o método de escrita e de estudo também faz parte daquilo que a gente acaba orientando o aluno nessa correção. Perfeito, Panda. Eu queria só contribuir com o que você está falando. Sem você perceber, você está falando de didática, você está falando de formação profissional. Sim. Então, infelizmente, eu vou tocar num ponto que é até polêmico. Hoje, nas redes sociais, todos se dizem professores, cada um porque tirou 1000, porque tirou aquilo. Isso não é, eu não tô dizendo que isso não é interessante. Agora,
é preciso você reconhecer qual é a raiz do problema. E aí, 20 segundos. Fazer... Vai, 20 segundos. 20 segundos? Sério? Já marcou aí? Não, então agradecer. É preciso uma preparação adequada para poder você guiar melhor. Os meninos estão no barco conosco. E professores, eles devem orientar da melhor forma possível. Valeu!